que nós vamos fazer. Pronto, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre The Scarlet Letter, do Nathaniel Hawthorne, e eu sou a Amanda, essa é Estela e João. Como se ninguém conhecesse, né? Tá, beleza. Esse aqui é o nosso senhorzinho, e eu tenho algumas coisas para falar sobre ele. O Nathaniel Hawthorne nasceu em 4 de julho de 1804, em Salem, Massachusetts, e morreu em New Hampshire, em 19 de maio de 1864, aos 59 anos. Defensor da ortodoxia puritana, aderiu com rigor ao estilo de vida simples e acreditava na depravação moral do homem caído. Então, coisa clássica do puritanismo. Seu pai, capitão de um navio, morreu e deixou a mulher viúva desamparada. Com o jovem Nathaniel, que ele tinha uns 3 ou 4 anos na época, e suas duas irmãs, ela foi morar com seus 2 irmãos ricos, Manning, de sobrenome Manning. Quando conseguiu, em 1842, através de sua escrita Renda Estável, casou-se com Sophia Peabody e alugou o Old Mason em Concord, Massachusetts, período que ele transcreveu no ensaio The Old Mace. A família crescente de dívidas o obrigaram a voltar para Salem em 1845. O que eu tenho para falar primeiro sobre essa parte? Não sei vocês, mas quando eu vejo a palavra Salem, eu me lembro das bruxas de Salem. E tem uma coisa muito interessante sobre o Nathanael. Seus ancestrais foram para Salem no século XVI. Os primeiros ancestrais dele. E nesses 1692, um ancestral dele, chamado William John Hawthorne, sem o W, que o W foi ele que botou, era membro do magistrado. Ele e mais 2 homens julgaram uma mulher, condenaram uma mulher quaker por bruxaria, açoitamento público por bruxaria. Então, o Hawthorne, ele, com a vida dele, a vida principalmente financeira dele, era muito estável, principalmente depois da morte do pai, porque as famílias de Salem, elas tinham muito o lucro lá era o comércio marítimo. E todas as famílias conseguiam prosperar, menos a dele, da família, que aconteceu primeiro essa tragédia com o pai, e depois, mesmo a dele, depois de grande adulta, ele perdeu muitos empregos, trabalhou em alfândega, cargo público, foi destituído. Então, ele atribuía isso tudo a uma maldição jogada pela tal da mulher, da bruxa, né? Enfim. Então, aí também, nesse Concorde, nesse Old Mace, ele teve muito contato com os intelectuais, com pensadores sociais e filósofos. E ele teve muito contato com os transcendentalistas, que é uma viagem, né? As coisas. Eles eram muito otimistas, eles viam a pessoa, eles queriam se afastar os pensadores, no caso, queriam se afastar. O transcendentalismo vem para querer afastar-se do mundo materialista, para alcançar um estado de consciência que pudesse alcançar nível alto. Ela se quiser. Isso, é aquelas coisas que a pessoa faz em rave, né? Então, então.
Tá, aí então vamos à faculdade e início de carreira. Hawthorne não mostrou excepcionalidade quando jovem na escrita. Em vez disso, passou quase 12 anos tentando dominar a arte de escrever ficção. Na faculdade, destacou-se em composition, eu não sei se é composição, botei aqui, e logo então decidiu se aprofundar na escrita. Depois de formado, escreveu um romance amador, Feng Shui, só que ele não ficou nem um pouco satisfeito com esse trabalho, tentou queimar todas as cópias. E foi feito com o próprio dinheiro dele. Ele embolsou, mas depois ele ficou arrependido da obra. 5 anos após a graduação, ele publicou histórias distintas e interessantes, como The Hollow of Three Hills e Old Man's Tale. Um pouquinho da jornada dele e algumas das obras, porque ele tem bastante obras. Em 1832, ele escreveu My King's Major Molinas e Roger Mavis Burial. Tem dois de seus melhores contos. Temos, então, em 1835, o maior conto de bruxaria escrito, o Young Goodman Brown. E acredito que é nesse... Deixa eu ver... Acredito que seja nesse. O Young Old Mental tem uma história, tipo, uma família foi condenada, foi amaldiçoada por uma bruxa e viveu por gerações e gerações uma maldição que foi quebrada por amor. E suas obras mais famosas são... Não, é daqui, desculpa, é essa história que vem no The House of the Seven Gables. E as suas histórias mais famosas são The Scarlet Letters, em 1850, e no ano posterior, The House of the Seven Gables. No entanto, sucesso literário e fracasso monetário continuou sendo a descrição de sua instabilidade financeira. Ele até que tinha uma certa notoriedade, os contos dele chegava a ser conhecido, tinha reconhecimento, só que financeiramente ele vivia uma instabilidade. E só conseguiu a estabilidade mesmo financeira depois do Frank Pierce, que ele foi amigo de infância e vizinho em Concórdia. Depois que ele encontrou em Concórdia, ele escreveu uma biografia de campanha dele. E depois que o Franklin conseguiu alcançar a presidência em 53, ele começou com o consulado de Liverpool. Sobre a sua escrita, famoso romancista e contista americano, as produções de Hawthorne são caracterizadas pelo conteúdo moralista e retratam cenas históricas sob uma visão religiosa. E seu prestígio deve-se por 3 considerações: artesão habilidoso com impressionante senso de forma de construção rígida. O que significa? Eu peguei do jeito que estava no site. Isso significa, basicamente, é que, tipo, principalmente no Letra Scarlet, não dá para a gente tirar nada, nem mesmo um parágrafo da obra, porque senão vai mudar toda a compreensão da obra. Então, as obras deles eram muito bem construídas, muito bem redondinhas. Ele tinha o discernimento moral baseado no puritanismo, profundamente preocupado com conceitos de pecado original e culpa, e domínio de alegorias e símbolos, que a gente também vai ver muito no Letra Scarlet. Ações e dilemas de seus personagens expressam generalidades maiores sobre problemas da existência humana. Com seu legado, Nathaniel Hawthorne deu início à tradição mais duradoura da ficção americana, a do romance simbólico, que assume universalidade da culpa e explora as complexidades e ambiguidades da escolha do homem. Pode ir. Bem, um pouco do recorte do que estava acontecendo em 1666, em Boston.
Bem, nesse tempo ainda dos Estados Unidos colônia, existia pleno conflito entre os anglicanos e os presbiterianos. Então, essa era a realidade social desse contexto. E como a Amanda comentou, Salem, ela já tinha esse histórico sobre a caça às bruxas, justamente porque era como o professor já explicou para a gente, que essa moral que existia na fé protestante era baseada na penitência. Então, eles sempre estavam nessa briga entre punição e cumprimento das leis, né? E é interessante que a nossa personagem principal, ela retrata bem o contexto social da mulher da época. Então, há muitas pesquisas, principalmente de mestrado, doutorado, que tendem a compreender o feminismo a partir desse momento do nosso autor, porque apesar dele ser um homem, ele trouxe à cena o protagonismo de uma mulher. E nesse caso, tudo que acontece ali em torno dela, apesar de que ela é considerada uma impura, uma infiel, mas a gente consegue detectar as nuances, da verdade, a pureza que existe dentro dela, né? Então, se a gente for parar para pensar que no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, nesse tempo de 1860... 1850. Todos os personagens da literatura, do qual sejam mulheres, elas, na verdade, são marginalizadas. A gente pode lembrar, por exemplo, da Joana d'Arc, que é do mesmo período. Aqui no Brasil, a gente teve a Guerra dos Farrapos, com a Anita Garibaldi também, que teve uma penitência. Então, as mulheres eram sempre vistas como inferiores, como impuras. E era aquela coisa de não tinha direito a estudar, não tinha direito a fazer praticamente nada. Ela era subordinada ao marido e tinha que trabalhar para cuidar dos filhos e ponto final. Era esse o lance do puritanismo. Era essa dita família perfeita. O homem que trabalha, sustenta a casa, enquanto a mulher está designada a esse tipo de papel. Então, essa imposição de valores culturais que se dominava muito ali na América colonial, ela é vista e retratada na obra dele com o olhar focado nela. Eu não vou muito contar um pouco da história, mas a gente consegue perceber essa mistura da confusão da religião com as leis ali da colônia. E virava realmente em punição. Então, não era uma coisa exclusiva da nossa personagem. Seja homem, mulher, eles sempre tinham que ter, que estar em mente, tipo, se alguém visse, por exemplo, que você tinha feito algo errado, alguém ia te denunciar. E isso era jogado realmente em praça pública, para todo mundo saber. E era um fato desse contexto que ele estava vivendo. Então, na verdade, essa obra é uma verdadeira crítica social. E ele é muito olhado porque a gente pode detectar o comportamento dessas pessoas nessa época. Esse aqui, que eu separei por um momento, é uma das famosas cenas do primeiro filme feito sobre a obra dele, em 1926. Essa aqui é uma cena do qual ela se revela perante a sociedade, da qual ela tem O julgamento dela, né? da qual ela tem que revelar o verdadeiro pecado dela, que é o adultério. E aí, esse aqui representa essa mancha, esse pecado. Então, uma das punições que ela tem que mostrar perante a sociedade é que ela era uma adúltera. E ela ia ter que usar esse símbolo para o resto da vida dela, para ela poder se manter naquela sociedade. Então, essa obra, ela é forte nesse sentido de querer mostrar a fragilidade humana, do comportamento humano, não só no contexto da mulher, mas de como uma sociedade que não tem acesso à informação, não tem acesso à escola, e quando ela só é contaminada pela religião, ela agride o ser humano. Então,
essa obra, ela é tipo metafísica, assim, tem protagonismo com conflito social e que se expande de uma forma do que adianta esse julgamento inteiro, se na real todos são pecadores, na verdade, né? Eu peguei um trecho de um doutorado que fala muito que faz uma reflexão justamente sobre essa obra. Ele diz o seguinte: os fatores históricos e sociais expostos por essa autora, a Rosângela Borges, quanto essa autora Esther, elas comentam que essa obra mostra uma profunda reflexão sobre a condição feminina na sociedade. Em face dessa problemática que envolve não só a mulher, mas a sociedade como um todo, as pesquisas sobre essa mulher histórica, com eixo para evitar a dispersão de análise do que é considerado um dos maiores exemplos da literatura americana. Ou seja, ela se tornou um grande símbolo do comportamento social, do que é certo e errado, ou seja, fazer uma autoanálise. Então, provavelmente, as pessoas que tiveram acesso a esse livro nesse momento, que viviam naquele contexto, que tinham a religião protestante como prisma da sua vida, elas poderiam fazer uma autocrítica e reavaliar sobre a sua própria conduta do julgamento para um outro, né? E é isso que se baseia a genialidade do autor, né? Ela é considerada ímpar e poética na literatura romântica americana pela importância dessa pesquisa, que no romantismo a gente detecta mesmo esse conflito social, essa penitência, a religião como prisma da vida. Portanto, os escritos do indivíduo, de Hawthorne são marcados pela preocupação com temas como problemas morais, problema de hereditariedade da reforma entre o bem e o mal. Ele também preocupa em descrever ambos os lados do ser humano, o heróico e o ignóbil, o altruísta e o egoísta, o angélico e o diabólico. Então, a gente vai sentir sempre esse conflito entre o bem e o mal. E é isso. Rapidinho, o João falou disso, eu achei interessante, porque ele falou da questão do romantismo. Quando a gente estuda romantismo, a gente vê muito aquela questão das dualidades, né? Tem a mulher anjo, a mulher pura, e tem a mulher sensual, aquela que desperta o desejo e traz o pecado. Isso é uma coisa muito presente aqui nessa obra, vocês vão perceber conforme eu for contando o enredo. Mas antes disso, temos que conhecer os personagens principais, que são esses 4 aqui da fotinho, tá bom? Vamos lá. Então, a nossa protagonista é a Hester Prynne, tá? Ela é uma mulher muito corajosa e ela é muito criativa, muito habilidosa em costura. E ela era casada com o Roger Chillingworth, que desaparece subitamente durante mais de 2 anos. Acontece que, enquanto esse marido dela está sumido, ela acaba tendo um caso com um reverendo lá do vilarejo de Salem que eles moram, só que ninguém sabe sobre isso, ninguém sabe qual é a identidade do amante dela, porque as pessoas sabem que ela acabou ficando grávida dele, e aí o que fazem? Fazem um julgamento com ela, a obrigam a utilizar aquele ar de adúltera para o resto da vida nas roupas. E a filha dela acaba sendo subjugada junto com ela, tá? O Roger Chillingworth, como eu falei, é o marido dela, que era uma pessoa horrível, egoísta, amarga, que a maltratava muito. Ele desaparece, mas logo depois, no decorrer da história, ele retorna, se disfarçando de médico na cidade. O Arthur Dimmesdale é o reverendo que tem um caso com a Hester. Eles dois são apaixonados mesmo, não foi só um caso assim, tá? Acaba que ele faz aquilo que o João falou, ele acaba se penitenciando, porque ele sabe que ele fez uma coisa que prejudicou a mulher que ele amava, né? Ele se dedicou à fé, mas traiu a fé ao se envolver romanticamente com a Hester. E a Pearl é a filha ilegítima da Hester e do Arthur,
né, que vê a mãe passar a vida inteira, basicamente, sendo oprimida pela sociedade por conta do adultério que aconteceu. Aí, bem aqui, a trama de The Scarlet Letter, que foi a história, né? Aqui. A obra A Letra Escarlate é ambientada em 1666 e retrata a vida de uma mulher que fez a prática do adultério, né, que é a Hester Prynne, que é levada a julgamento em praça pública e que tem que viver na segregação após todo mundo descobrir que ela teve esse caso enquanto o marido estava desaparecido. Ela, inclusive, quando ela fica presa, ela está grávida, gente, e mesmo assim ela é maltratada, as pessoas falam coisas horríveis para ela, amaldiçoam a ela e ao bebê, é uma coisa muito triste mesmo. E como eu falei para vocês, ela é condenada a carregar em suas vestes para o resto da vida a letra A de adúltera. O Nathaniel Hawthorne, que é o autor da obra, ele faz uma crítica à falsa moral puritana, porque nesse período, quando a gente vê esses filmes muito antigos, de vilarejo, de Salem, a gente percebe o quão estão relacionadas as leis com a religião. Então, se algo vai contra a Bíblia, você vai ser duramente julgado. Foi o que aconteceu com ela, como na Bíblia. O adultério é um pecado muito grave, as pessoas passaram a julgá-la, a maltratá-la de acordo com isso. Então, ele mostra que como que eles dizem ser filhos de Deus, quererem fazer coisas boas, que foi o que Deus falou, se eles maltratam, se eles julgam uma mulher que errou, sendo que todo mundo erra, mas só julgam a ela porque é mulher. Em um determinado momento, né, o marido dela reaparece, só que ele está disfarçado de médico, como eu falei para vocês. Nós vamos ver a Pearl, que é a filha dela, e nós vamos ter a confissão do reverendo em praça pública de que ele foi o amante da Hester e que ele é o pai da Pearl. O final inusitado é que tanto o ex-marido dela, o Dinesdale, quanto o Clérigo acabam morrendo e a Hester acaba ficando rica. Ela acaba ficando rica, ela é tudo do marido dela. E apesar de todo o sofrimento, todas as acusações, todos os julgamentos que as pessoas fizeram contra a Hester, ela é uma pessoa muito caridosa, que nem o Rick Van Winkle. Todo mundo falava mal dele, mas mesmo assim ele ajudava. A Hester era bem assim. Ela gostava muito de ajudar as pessoas. Era uma pessoa muito íntegra, apesar de toda a opressão que ela sofreu. Aí uma coisa muito importante da gente ver na obra é a questão do patriarcalismo e o empoderamento feminino, como o João falou. Toda vez que você procura estudar um pouco de Scarlet Letter, você percebe que foi uma das primeiras obras feministas, apesar de ter sido escrito por um homem. Aí eu trouxe alguns trechos aqui que representam partes muito importantes da história. Nesse aqui, a infeliz criminosa sob o peso de milhares de olhos hostis que a procuravam, porque ela era vista como uma pessoa suja, doente, inescrupulosa, que estava ali no vilarejo para contaminar e fazer a ruína a todos. Né? Aqui também, ó, a protagonista perde todos os seus direitos na sociedade e se torna uma pária, porque nem mesmo para comprar um pão as pessoas queriam vender o pão para ela, achavam que se fossem ajudá-la de alguma forma, eles atrairiam uma maldição. Uma analogia que a gente percebe é entre os personagens de Dinesdale, que é o reverendo, e ela, como se ele fosse Adão e ela fosse Eva, porque a todo momento, quando falam do adultério, eles falam negativamente dela. Eles estão pouco preocupados em saber e julgar da mesma forma violenta o homem com que ela teve relações sexuais. Eles se preocupam com ela. É ela que tem que ser julgada, ela que tem que ser maltratada, ela que tem que ser marcada para o resto da vida como um que ele há de adúltera. É isso que a gente percebe. Ó. Assim, a mocidade pura seria exortada a olhar para ela como para uma imagem, um corpo, uma personificação do pecado, a vê-la com a letra escarlate flamejando em seu peito. Ela é estereotipada e taxada de conotações negativas durante toda a obra, até porque no puritanismo eles falavam muito mal também das mulheres bonitas. E Hester, quando você lê a descrição da personagem, ela é uma mulher muito bonita. Então ela atraiu o desejo dos homens. Então, além dela já sofrer preconceito por conta do adultério, ela ter ficado grávida, ela ainda sofria também por ser bonita. É sério, ela sofria por ser bonita. Né? E esse patriarcalismo ele era tão forte naquela época, e continua até hoje, mas era muito mais no passado, que até as próprias mulheres a julgavam. Aqui, como a gente percebe, senhoras, disse uma cinquentona de fisionomia dura,
vou revelar-vos um pouco do que penso. Seria de muito proveito geral que nós, mulheres de idade madura e religiosas de boa reputação, tivéssemos o encargo de lidar com criminosas da espécie da Hester Prynne. Que acham as amigas? Se a velhaca comparecesse perante nós 5 que aqui estamos, sairia com uma sentença como a que o magistrado proferiu? Porque o magistrado só deixa ela ficar presa, ele não a manda matá-la. Então, elas aqui estão julgando ela sendo a mulher, elas querem, inclusive, que ela fosse morta. Não tem nenhum tipo de, como é que fala? Empatia, sororidade, é isso mesmo, sororidade. Né? E, ao mesmo tempo, a Hester continua se mostrando forte, se mostrando superior a tudo isso, porque quando perguntam para ela quem é o teu amante, ela continua dizendo, não vou dizer, não interessa, eu assumo tudo, né? Então, ela realmente é uma mulher muito forte que não estava nem aí para o que estava fazendo com ela, basicamente. 2 vezes, né? Tanto 2 vezes. o marido, de fato, que ela era casada, quanto o amante. Ela não denunciou ninguém. Ela não denunciou ninguém, ela assumiu a culpa sozinha. A personagem não consegue quebrar totalmente as leis do patriarcado, por sempre vai ser vista como objeto do pecado que cometeu, né? Ela é vista como um ser que não pode ser perdoado, diferente dos homens. Na história você percebe isso. Sempre que falam sobre o tal do reverendo, dizem que ele pode ser perdoado, mas ela não. Por quê? Porque ele é homem. Simplesmente isso. Ó, uma coisa tu, que foste minha esposa, uma coisa desejo acrescentar. Guarda esse segredo do teu cúmplice, guarda o meu também. Ninguém nesta terra me conhece. Não murmures para ninguém que um dia me chamaste de marido. Então, eles falam, uma coisa é você ter traído, porque você é a esposa. Outra coisa é o homem ter traído e que não era casado com ninguém. Entendeu? Então, a gente vai acabar percebendo que a Letra Escarlate é uma obra muito atual, que aborda a vida da mulher e a opressão dela não ter uma liberdade, de fato, sobre o seu próprio corpo, sobre os seus próprios desejos, né? E isso reflete que ela é uma mulher também muito forte, como eu falei para vocês. Apesar de tudo que ela sofreu, ela continuou reunindo forças para criar a sua filha numa sociedade que as oprimia, sem a ajuda de nenhum príncipe encantado, diferente das histórias tradicionais, né? E ela acaba sendo um ícone de superioridade moral, de bondade, né? Enquanto os homens da história são inescrupulosos e são hipócritas, porque eles julgam a ela, sendo que eles também participaram do crime que ela cometeu. E aqui, só rapidinho para mostrar para vocês, esse filme, quando eu estava lendo, professor, o livro, eu me lembrei mesmo, esse azinho eu já vi em algum filme. Aí esse filme aqui, que é A Mentira, ou Easy A, que é um filme de 2010, com a Emma Stone, né? É assim um filme, mais ou menos. A Olive, que é a Emma, é uma garota impopular, que ela conta mentiras para sua melhor amiga Ri, dizendo que ela perdeu a virgindade com o cara da faculdade, quando, na verdade, ela passou o final de semana em casa ouvindo uma música, num cartãozinho daqueles musicais que a avó deu para ela. Marianne Bryant, uma religiosa fofoqueira, escuta as mentiras e espalha para a escola. Então, ela conta para a amiga que perdeu a virgindade com o cara na faculdade e a outra fofoqueira espalha para a escola. Aí ela se aproveita dessa situação, dessa popularidade dela, e ela começa a dizer, foi a mesma. Eu namoro mesmo, eu não gosto de namorar, é assim, assado. E ela começa a costurar nas roupas dela o A, que nem a Hester. E eu achei muito engraçado isso. Assim, ela mantém a sua fama, cobrando os rapazes, também considerados impopulares, para fingir ter saído com eles, adotando o A de Scarlet Letter em suas roupas. E é engraçado, né? Porque, tipo, a personagem da Amanda faz até a célula e eles cantam os loucos. Bem crentona. É muito engraçado. E é uma releitura mesmo de The Scarlet Letter. Aparece até no final, baseado na obra tal, só que de uma forma mais paródia. Mais contemporânea. Mas continua percebendo. Anos depois, o livro foi em 1850, o filme em 2010, e você continua percebendo que ela é julgada. Que ela é julgada por quê? Por não ser mais virgem, por ter tido casos, não ter um namorado ou um marido, né? Uma coisa que a gente vê muito também em casos de traição. A liberdade da mulher questionada, a sexualidade questionada. Sim. Até hoje mesmo, e a gente tem a sensação de viver numa sociedade um pouco mais livre. Um exemplo disso pode parecer muito besta, professor, mas aquele caso que até hoje está nas redes sociais, o Whindersson e a Luísa Sonza separaram há mais de um ano,
mas Mas sempre continuamos julgando da Luísa Sonza. e não provaram. Responsabilidade dela, né, do aborto, Nunca provaram nada dela ter traído ou dele ter traído, nunca teve nada disso. Mas sempre ela é a culpada, ela que é julgada, ela que recebe os discursos de ódio. E quando não é esse o caso de que a mulher traiu, tem o caso quando a mulher é traída, porque quando a mulher é traída, ela sofre chacota, diferente do homem. O homem, oh, coitadinho, foi traído. Mas quando é a mulher, pateta, isso aí perdeu, né? Para vocês verem a diferença que continua nos dias de hoje. Então, essa obra eu gostei muito de ler, porque para você perceber que tinham pessoas que já estavam percebendo essa doidice, de segregação, de privação das liberdades, desde lá em 1950. Então, eu adorei. Estados Unidos de colônia, o mesmo tipo de Coisas que continuam comportamento. acontecendo até hoje, gente. E dentro das igrejas também acontece, gente. A gente tem exemplos Muitos. atuais mesmo de, né, de gente que engravida e manda abortar, assim, né, geralmente é a filha do pastor. Você vai perguntar, pastor, o que vai fazer? Então, esses conselhos, assim, ó. Você sabe como é, né? Esses simples conselhos. É isso. Nós pegamos todas essas referências do próprio livro, obviamente, né, do Hawthorne. Nós também avaliamos as vidas de grandes romancistas de Thomas Harry. E nós também avaliamos a tese de doutorado da condição feminina na sociedade ocidental contemporânea, uma releitura de The Scarlet Letter. É isso. Eu já tenho bem pouco a falar, né? A acrescentar. Então, vamos só tentar fazer uma espécie de fechamento para tudo isso, tá? Em primeiro lugar, vocês devem lembrar daquela trilogia do Edgar Allan Poe, quer dizer, o Corvo, o Gato Preto e o Orangotango, vamos chamar assim, e agora a Moby Dick. Então, se vocês perceberem, o Corvo tem uma associação sobrenatural, o Gato Preto tem uma associação sobrenatural. O orangotango é tido como um primata que é o rei da evolução do ser humano. Então, é como se ele fosse o chefe das tribos de macacos. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas em um dos filmes do Planeta dos Macacos, eles chegam lá num templo antigo, numa coisa antiga assim, e aí, de repente, eles se deparam com um orangotango enorme que sai e diz: eu sou o rei dessa tribo, eu sou o dono dessa tribo. Então, isso vão percebendo, tá? E a Moby Dick é considerada desde a época bíblica, né? Não sei se vocês costumam ler, ou já leram, ou conhecem a Bíblia, mas o profeta Jonas foi engolido por uma baleia, certo? Na verdade, Bom, mas supõe-se que tenha sido assim, né? Uma baleia. Por quê? Porque do mesmo jeito que o leão é o rei da floresta, a baleia é tida como o rei dos mares, né? Porque é o animal maior, é o mais forte, é o mais pesado, aquela coisa tudo mais imponente, né? E a baleia branca, ou a orca, né? São associadas a essa coisa violenta, né? A essa coisa grotesca, que era uma característica do romantismo americano. Então, vocês percebam que o sobrenatural, a exaltação à natureza, porque você está aqui colocando animais, né, dentro de prerrogativas que talvez eles não tenham, mas você está usando o animal para mostrar essa exaltação da natureza, e, ao mesmo tempo, esse animal é o agente do sofrimento, é o agente da punição, né? Daquela coisa de causar destruição, desgraça. Então, isso é uma característica muito clara nessas 4 obras que representam, vamos dizer assim, o cerne do romantismo americano nas suas características sociais e literárias. Por que sociais? Se você pensar na Scarlet Letter e lembrar
do William Hill Brown, lá atrás, quando a gente falou naquele romance, né, naquele primeira novela, romance, que foi o The Power of Sympathy, a gente percebe que a visão social daquele momento nos Estados Unidos era uma visão de punição, de sofrimento causado pelo pecado, né? Pela desobediência às leis, como o grupo aqui mencionou. E aí, nós vamos para um último símbolo nesse grupo que vocês acabaram de estudar, que é a mulher, tá? Se vocês forem lá para o início do universo, né? Para a criação do mundo, vocês vão ver que desde lá esse símbolo feminino está associado ao pecado, ao sofrimento, né? À punição, ao castigo. Então é sempre a mulher que seduz o homem e não o homem que seduz a mulher. Então é sempre a mulher que causa a desgraça do homem. Nunca é o contrário ou em conjunto. E o Hawthorne, ele do mesmo jeito que o Brown lá atrás, ele viu isso com muita clareza e conseguiu expressar isso também com clareza nessa obra, tá? Então esse conflito religioso era uma das grandes características também do romantismo americano por causa desse conflito, dessa briga, dessa disputa por uma hegemonia religiosa que acabou não acontecendo, tá? Então, eu acho que essas 4 obras, especialmente as 3 do Edgar Allan Poe, essas 5 obras, né, mas especialmente as 3 do Poe e mais o Moby Dick, mostram um lado do romantismo, que é a exaltação da natureza e você ter aquele questionamento dos mistérios sobrenaturais do mundo, especialmente a morte, associada a essa coisa grotesca e horrorífica, né, do mundo. E, por outro lado, a Scarlet Letter, que mostra a degradação social da mulher, apodrecendo, vamos dizer assim, ou sendo um símbolo de desgraça social para uma comunidade inteira. Mas se vocês pensarem com calma, vocês vão perceber que a mulher sempre foi estigmatizada como sendo essa agente da desgraça humana, quer dizer, de produzir o pecado humano, o sofrimento, o castigo humano. Mas, ao mesmo tempo, ela também é colocada ou é vista como um símbolo de força, tá? De resistência a isso. Então, na Scarlet Letter, como vocês ouviram aqui, ela lutou e resistiu e teve forças, né? Como várias outras mulheres ao longo da história toda da humanidade. Então, esse dialogismo, né? Essa dualidade do símbolo do romantismo, da simbologia do romantismo americano, coloca a gente dentro de uma outra característica. Então, o sofrimento e a punição advindas do pecado e, ao mesmo tempo, a força para lutar contra isso e salvar, vamos dizer assim, o elemento mais precioso que é a vida humana. Então, ela lutou, e aí a gente entra numa outra ideia, porque vocês sabem que se ela era mãe, né, ela ia morrer para que o filho pudesse viver, entendeu? Então, há uma série de discussões aí nos símbolos ou na simbologia social, né? De papel de cada um na sociedade, tá?
Então, essa concepção do pecado, e a força feminina é uma discussão permanente dentro das obras do romantismo, tá? Então, essa coisa da punição, do pecado, do fato de que é a mulher que produz tudo isso, e o fato da exaltação da natureza, vocês lembram que lá no William Hill Brown, a ideia era mostrar que os instintos são mais fortes do que o livre-arbítrio. Aqui, ele está mostrando que, apesar dos instintos e apesar da ação desses instintos, ainda tem aqueles que são fortes o suficiente para reverter as punições que seriam advindas do pecado. Então, isso é o romantismo na literatura americana. Certo? Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, mas fazendo releitura, né, disso daí, é muito claro hoje em dia esse problema